é um astro de ação mais física, enquanto que nós o sentimos interiormente, isto é, na sua plenitude astral. O nosso ambiente, por ser integralizado pela substância astral, dispensa a ação propriamente física do Sol, mas recebe toda a sua energia astralina, a fim de se poderem cumprir os objetivos de renovação espiritual dos desencarnados. Pergunta: como poderíamos compreender melhor essa diferença de ação do Sol em vossa metrópole, acima de sua expressão comum por nós conhecida? Atanagildo: creio que não vos é estranho o fato de o cosmo todo se encontrar interpenetrado de uma energia que se adensa em torno dos orbes, na forma de substância astral. A começar pelo próprio Sol do nosso sistema, cada planeta ou asteroide possui a sua atmosfera de fluido astral, que o envolve na conformidade do seu volume, rotação e idade sideral. Deste modo, a Terra requer também as energias físicas do Sol, que lhe nutrem a vida física, ao mesmo tempo que a sua esfera astral invisível, sob considerável dinamismo, também exige essas energias, que devem entreter a sua vida interior. Nos cursos educativos de nossa metrópole tenho aprendido que os espíritos que findam as suas encarnações na Terra e terminam a sua educação no mundo astral passam, em seguida, para um outro plano ainda mais interior, denominado mundo mental concreto, onde ainda existe matéria mental mas, de tal subtileza, que lhes atende, instantaneamente, aquilo que pensam e desejam. Explicam-nos, então, que esse mundo mental concreto também está muito além da natureza vibratória do mundo astral, assim como a nossa esfera astral também se encontra muito além dos fenômenos da Terra. E o Sol, como centro de vida e sustentáculo de todo o nosso sistema, continua a alimentar todos os demais mundos interiores de vida espiritual, assim como nutre a crosta terrestre, embora cada um conforme a energia correspondente ao seu meio de vida. Embora o Sol seja, pois, um só, há um Sol físico para a Terra física, um Sol astral para o mundo astral e um Sol mental para o mundo mental concreto. Penso que o exemplo da água quente, perfumada e magnetizada pode dar a ideia de três estados diferentes num só corpo: calor, perfume e eletricidade, no elemento água, numa graduação cada vez mais delicada, assim como a manifestação do Sol físico é mais grosseira do que a do Sol astral e este também mais rude do que o Sol mental. É por isso que, na metrópole do Grande Coração, nós aurimos a luz do Sol na sua manifestação mais pura e dinâmica, porque também nos movemos num mundo de energias semelhantes, como ao mundo astral. Acredito que a ciência terrena já não mais duvida de que o Sol é antes um foco de luz do que de calor. Essa luz é que se transforma em calor, assim que encontra resistência no biombo da atmosfera terrestre, e então chega até vós na forma de raios caloríferos. Assim, a energia principal pura e dinâmica do Sol é a luz e não o calor, pois este já é energia degradada. Se quiserdes saber por que motivo em nosso mundo astral nós aproveitamos a energia mais elevada do Sol, é só compreenderdes que, enquanto recebeis raios caloríferos, que se filtram através do biombo atmosférico da Terra, nós recebemos diretamente o Sol em sua dinâmica natural de luz. Pergunta: poder-se-ia considerar que os olhos de carne estão para o mundo espiritual assim como os anteparos estão para a luz material? Atanagildo: os vossos olhos não são propriamente anteparos da realidade espiritual e, pelo contrário, significam precisos órgãos que vos permitem a visão grosseira no plano da matéria. Não devemos olvidar que os olhos carnais não são os redutores da verdadeira visão do espírito, nem causam prejuízos ao entendimento exato dos mundos interiores, mas são o resultado de um dos mais avançados esforços da natureza física, a fim de que pudesses ter noções do mundo físico tão necessário ao nosso aprendizado sideral. Quando de posse dos olhos de carne, eu atuava no mundo material circunscrito apenas ao que devia servir de lições à alma reencarnada,
Só podia ver os seres e as coisas desde que meus olhos estivessem sob a iluminação da luz exterior do sol ou da artificial da terra. Como homem físico, não conseguia enxergar no escuro, não tendo sequer o privilégio de que gozam os gatos, alguns outros animais e diversos insetos. E isso porque os olhos do homem exigem a luminescência exterior, na medida que lhe foi dada para poder cumprir a sua função vital. Mas, depois que deixei o corpo físico, fiquei surpreendido com a precariedade dos olhos carnais e com a maravilhosa capacidade visual do espírito desencarnado, que se serve especialmente de sua vontade treinada para satisfazer aos seus anelos. Se vos utilizasses de óculos com lentes bem escuras para contemplardes as paisagens ensolaradas e coloridas das enseadas de Nápoles, Guanabara ou Flórida, é claro que teríeis uma impressão obscura e pobre da realidade. No entanto, assim que vos desvencilhasses das lentes escuras, ficaríeis surpreendidos diante das indescritíveis belezas que vos ofereceria a visão límpida. Também me senti deslumbrado diante do panorama soberbo e celestial que se me deparou logo após desencarnar e me desvencilhar dos olhos físicos, pois embora estes prestem excelente serviço no trânsito da vida material, não conseguem revelar as belezas do astral superior, que se situa num campo vibratório muito sutil. Muitas almas de boa estirpe espiritual confessam que, após a desencarnação, parecia-lhes que viviam num quarto escuro e fora lhes acesa prodigiosa luz, que lhes descobriu um munificente palácio principesco, repleto das mais deslumbrantes dádivas celestiais. Nós, aqui, somos tomados de imensa piedade para com os cientistas, filósofos ou sábios terrenos que afirmam, enfaticamente, que nada mais existe depois da morte do corpo. Eles acham que a vida real é exatamente aquela que se nota nas formas passageiras do mundo terreno. Mas, quando retornarem ao astral, muito grande lhes será a humilhação ao comprovarem a falsidade de uma concepção tão infantil. Pergunta: como é que podeis ver o sensitivo, neste momento em que recebe o vosso pensamento e o passa para o papel? Qual a espécie de vossa visão, neste instante? Atanagildo: repito, meus olhos não estão mais adstritos à visão limitada do mundo material, que está sujeita à luz solar ou artificial. A luz que me rodeia é muito diferente e ilumina tudo desde o seu interior, por cujo motivo posso penetrar até no recôndito de vossas almas, inclusive a do médium de que me sirvo. Quando olhais um homem, no vosso mundo físico, só podeis vê-lo na sua configuração exterior, porque a luz solar ou artificial só se derrama sobre os seus contornos. É bastante que se faça à noite, para que não mais o possais ver, salvo se vos utilizardes da luz artificial. Assim, enquanto os vossos olhos físicos só permitem observar aquilo que a luz do mundo material ilumina, nós tudo podemos ver, graças à luz que há no interior de todas as coisas e mesmo em nossa organização perispiritual. Eu enxergo o médium neste momento, não como ele o é para vós, mas como era antes de se reencarnar e como será depois de abandonar o seu corpo numa sepultura, aí na terra. Vejo em sua figura propriamente espiritual, no seu veículo etéreo astral, que serve de intermediário entre o seu espírito e o corpo de carne. A mim, que já desencarnado e distanciado vibratoriamente do vosso mundo material, o corpo físico não serve mais de relação, porque tenho contato com o médium através do seu perispírito, que atua no mesmo plano em que eu me encontro liberto. Capítulo 3 – Noções sobre o perispírito e suas delicadas funções. Pergunta: em face das dificuldades que na vida física nos impedem de conhecer com exatidão a vida do espírito desencarnado, ser-vos-á possível dar-nos melhores detalhes sobre a natureza do perispírito depois da morte do corpo físico? Atanagildo: desde que vos compenetreis de que um espírito não é nenhum fantasma compungido ou consagrado pelas lendas fantásticas do passado, ou um produto virtual da imaginação do médium, julgo bastante conveniente o que indagueis sobre a sequência de nossa vida espiritual,
o que muito poderá vos auxiliar depois da desencarnação. Pergunta: apesar de diversas obras espíritas fornecerem numerosos detalhes sobre a natureza e a estrutura do perispírito, ainda não conseguimos formular uma ideia exata desse corpo astral depois de desencarnado, por cujo motivo gostaríamos que nos auxiliasseis a clarear melhor as nossas ideias a esse respeito. Podeis explicar, por exemplo, como sentis o vosso perispírito ou, então, como ele se vos apresenta neste momento? Atanagildo: sinto-me mais vivo, muitíssimo mais vivo do que quando me encontrava gemado ao pesado escafandro de carne, que deixei na sepultura terráquea. Esse corpo sobrevivente que denominais de perispírito é muito mais complexo e de maior valor que o organismo físico, pois o corpo de carne é feito para o homem viver na Terra-média de 60 ou 80 anos. Por esse motivo, a técnica sideral o projeta no campo de forças planetárias dentro de uma resistência prevista para essa média de vida. O perispírito, no entanto, é a organização definitiva, cuja vida não pode ser medida pelo calendário humano. A sua constituição teve início há alguns milhões de anos terrenos, durante os quais ele veio se plasmando através de todos os reinos da natureza e no seio de todas as espécies inferiores. Durante esse prolongado mas progressivo desenvolvimento, acumularam-se nele as energias fundamentais, plasmaram-se os órgãos e os sistemas etéreo-astrais, até ele alcançar o progresso e a sensibilidade suficiente para servir como o mais valioso veículo intermediário entre o mundo invisível dos espíritos e o mundo físico dos encarnados. Ainda são raras as criaturas do que se apercebem da complexidade de todos os órgãos e atividades do perispírito, cujo equipo tanto preexiste ao nascimento físico como sobrevive após a morte carnal. Pergunta: segundo temos observado, a maioria das criaturas ainda pensa que o perispírito é um corpo constituído do éter flutuante, que esvoaça a vontade do espírito e não possui qualquer organização ou função que lembra o corpo físico. Que dizeis? Atanagildo: não ignoro que algumas pessoas imaginam o perispírito como sendo um bloco de fumaça ou, então, o supõem igual a uma espécie de massa vaporosa e informe, que vagueia daqui para ali, mas que tudo vê, ouve e sente, assim como se um floco de nuvem tivesse inteligência e vida própria. Se eu fosse uma dessas configurações etéricas esvoaçantes, é óbvio que neste momento, não poderia levar a minha mão à cintura, como estou fazendo, pois seria de crer que essa mão afundar-se-ia no seio da massa gasosa de que devia ser eu constituído. Mas a verdade é que, ao apertar minha cintura etéreo-astral, tenho o sentido do tato e, além disso, uma percepção de vida muitíssimo mais viva do que se estivesse no corpo físico. Encontro-me atuando num campo vibratório excessivamente mais dinâmico e fenomenicamente mais elástico do que o plano letárgico e pesadão da matéria. Pergunta: então, por que motivo vemos os espíritos tão deformados nas fotografias de materialização? Atanagildo: tendes alguma razão na pergunta, pois nas fotografias de materialização dos espíritos, ou ainda durante a produção desse fenômeno, as nossas figuras parecem recortadas no açúcar candy-fluidificado, instáveis e sem continuidade, movendo-se no seio de massas gasosas, como se realmente fôssemos nuvens de algodão com movimentos espasmódicos e deformantes, bem sei que às vezes nos vedes semelhantes a máscaras carnavalescas, cujos olhos, bocas e nariz horrendos não só assustam os neófitos, como ainda impressionam mal muitos frequentadores de sessões de fenômenos físicos, que então nos julgam egressos de um mundo mórbido e lúgubre, no qual é provável que só vivamos nos compondo e nos desfazendo incessantemente no seio da fumaça leitosa do astral. Mas tudo isso é consequente de dificuldades no trabalho devido aos tipos de ectoplasma de certos médiuns, pois em muitos deles a fluidificação é rude e primária, produzida em centros orgânicos demasiadamente instintivos,
sem a sutilização vibratória suficiente para configurar todas as minúcias e contornos de nossa verdadeira configuração perispiritual. Na verdade, a nossa aparência é bem outra, pois os espíritos, quanto mais evoluídos, tanto mais se tornam belos e rejuvenescidos em seu aspecto humano. Os seus modos são agradáveis, e eles têm certa graça e leveza que pode ser comparada à delicadeza dos movimentos dos pássaros. Pergunta: temos observado que mesmo alguns dos espiritualistas mais estudiosos não escondem o seu constrangimento quando se lhes diz que o perispírito possui órgãos muito parecidos aos que existem no corpo físico. Que nos dizeis a respeito? Atanagildo: é certo que muitos espiritualistas ainda se escandalizam com essa ideia, que lhes parece absurda, de os espíritos desencarnados possuírem ainda órgãos semelhantes e bem mais complexos do que os existentes no corpo grosseiro de carne. Como se poderá convencer todos os cidadãos do mundo terreno, ante um assunto ainda tão discutido no vosso mundo, como é da natureza do nosso corpo desencarnado? De um lado, alguns afirmam que não passamos de massas gasosas simulando mórbidas caricaturas humanas. De outro lado, há os que não nos consideram simplesmente como fumaça astral, mas também não querem admitir a fisiologia importantíssima do perispírito e a sua semelhança com a configuração carnal, porque não podem conceber a ideia de coração, pulmões ou fígado funcionando dentro de um corpo espiritual. Há os religiosos dogmáticos que nos consideram bandos de almas penadas, sofrendo o castigo das chamas do inferno, ou então como felizes borboletas em eterno voo sem pouso, no seio das nuvens amigas, ou presas no céu a contemplar a face de Deus. Há os que creem que detestamos qualquer parente, afeto ou coisa que tenha ficado no mundo terreno do pecado e que, por isso, não abandonamos o céu para visitá-los afetuosamente. Outros consideram-nos como prolongamento vivos de nossos ideais e responsabilidades, vivendo em ambientes sensatos e sem atos violentos, possuindo corpos adequados às relações com o meio astral, porém temem-nos como espantalhos ou figuras doentias e caricatas de um mundo melancólico. Pergunta: mas guardais ainda a sensação de estar desligado a um corpo com exigências orgânicas semelhantes às da natureza carnal? Atanagildo: é mister compreenderdes que os órgãos do corpo físico, como já tenho dito por diversas vezes, são apenas cópias resumidas dos modelos ou das matrizes orgânicas esculpidas na substância etérea astral do perispírito e que há muitos milênios constituem a sua exata fisiologia. Neste momento em que me comunico convosco, não tenhas dúvida, estou sentindo meu coração a bater, num ritmo perfeito e facilmente controlável pela minha própria força mental desenvolvida. Posso acelerá-lo ou reduzi-lo em seus movimentos de diástole e sístole. Basta impor-lhe a minha vontade e esse magnífico órgão etéreo astral modificará o padrão de sua pulsação comum no ambiente em que vivo. Coisa que ainda não podeis fazer com o vosso coração carnal, embora eu vos possa afirmar que, no futuro, o homem físico ainda venha a alcançar esse resultado tão admirável. Atualmente, os homens terrenos aceleram inconscientemente os seus órgãos físicos quando atuam nos seus originais existentes no perispírito, mas, infelizmente, não o fazem por maturidade espiritual e sim através da violência, do desregramento ou da irascibilidade, ou como consequência da cólera, do ódio, do ciúme ou do amor próprio ofendido. Não tendes observado, porventura, que as criaturas que mais sofrem dos intestinos, do duodeno ou do fígado são geralmente as que mais se queixam de ser muito nervosas ou de exagerada sensibilidade? A verdade é que elas são mental e psiquicamente muito descontroladas e, por isso, vivem molestando os órgãos do perispírito e lesando continuamente as suas contrapartes físicas. Pergunta: pensamos que o vosso atual equilíbrio perispiritual é devido em grande parte aos estudos mentalistas a que vos dedicastes quando ainda vos encontráveis encarnados. Não é assim? Atanagildo:
Tenho insistido em vos dizer que não se alcança santificação nem se consegue genialidade a toque de magia ou de ociosidade mental. Sem dúvida, a Terra é a nossa escola primária de educação espiritual e aí daqueles que subestimam os seus valores educativos, na crença ingênua de que depois irão desenvolver todos os seus poderes no além. Sei que muitas criaturas do vosso mundo vicejam pelo catolicismo, pelo protestantismo, pelo espiritismo e círculos esotéricos, mas se desinteressam de qualquer estudo ou leitura aproveitável, que lhes desperte outros valores além da cômoda contemplatividade sectarista. Evidentemente, esperam um pretenso milagre que lhes compense a ociosidade mental e os torne senhores da mente, assim que abandonarem o corpo físico, que acreditam ser a verdadeira causa do seu embaraço psíquico na Terra. Quando me encontrava encarnado pela última vez, estudei muitíssimo a ciência da respiração yoga, então eduquei a vontade e apliquei poderosamente sobre todas as zonas respiratórias, conseguindo acentuado poder sobre os meus pulmões. Com esse exercício disciplinado, consegui também o controle mental dos pulmões originais do meu perispírito. Através de certo método yoga, que não me cumpre descrever nesta obra, eu havia também aprendido a descarbonizar o sangue e torná-lo mais puro, aproveitando com êxito tanto o oxigênio fluente da corrente arterial, como libertando imediatamente as gotas oxigênicas que na corrente venosa se uniam na forma de anidrido carbônico. Também costumava inundar completamente de ar os pulmões, operando através da respiração baixa, média e alta, tão familiar aos Hatha Yogas, para que a mais diminuta quantidade de ar, purificado pela mente e controlado pela vontade, pudesse atingir o extremo do ápice pulmonar e expulsar qualquer resíduo nocivo à integridade pulmonar e à renovação sanguínea. Como os pulmões físicos são cópias exatas dos pulmões do perispírito, é óbvio que, neste exercício energético e perseverante, eu não só ativava os órgãos carnais e purificava todo o sistema respiratório, como ainda obtinha excelentes resultados no aprimoramento dos próprios pulmões perispirituais, que hoje me relacionam otimamente com o meio astral. É evidente, pois, que devo muito do meu equilíbrio perispiritual à feliz conexão entre as minhas forças mentais, algo desenvolvidas, conjugadas propositadamente ao metabolismo psicofísico respiratório. Pergunta: podeis nos informar se os desencarnados se preocupam também com a saúde do perispírito, assim como procedemos para com o corpo físico? Atanagildo: isso é evidente, pois quando fui recebido na metrópole do Grande Coração, os técnicos examinaram as condições de minha saúde etero-astral e felicitaram-me pelo excelente estado dos meus pulmões, cuja limpidez e transparência asseguraram-me, o faziam parecido a dois órgãos confeccionados em lâmina de cristal iluminado. Não registro este fato a título de vaidade tola, mas apenas para lembrar-vos de que sempre colhemos os resultados exatos de nossa boa ou má semeadura. Não posso eximir-me de vos informar que devo muito de minha saúde perispiritual ao fato de ser sistematicamente adverso ao uso do fumo, do álcool e das toxinas provenientes de gorduras normalmente provindas das carnes de animais abatidos. Embora através do perispírito eu guarde ainda a sensação de possuir um corpo lembrando algo do metabolismo carnal, não vos posso descrever a plenitude do meu gozo sideral, em face da circulação astral se encontrar desimpedida de qualquer estigma terreno. Baseando-vos no peso e na constituição rude do corpo material, tendes razão em opor dúvidas ao que vos exponho, mas o homem futuro, depois que for senhor de uma forte vontade esclarecida, manejando conscientemente o seu potencial de forças mentais, saberá restabelecer-se, também, de suas enfermidades e submeter todos os seus órgãos materiais à direção completa do espírito. Pergunta: mas vos guiastes por alguma doutrina espiritualista ou vos submetestes a experimentações técnicas, por nós conhecidas, para conseguirdes o vosso desenvolvimento psicomental? Atanagildo:
Examinei a fundo todas as fontes espiritualistas que me pudessem abrir clareiras no denso cipoal da vida humana. Entreguei-me disciplinado e tenazmente às práticas respiratórias e às purificações mentais. Aprendi a absorver o magnetismo vitalizante do ambiente ou tradicional prana, como o designam os orientais, cujo treino me foi utilíssimo após a desencarnação. Adotei a alimentação vegetariana e repudiei sempre todos os alimentos intoxicantes, perniciosos à saúde humana, e que fatalmente seriam também nocivos à harmonia do meu perispírito. Evitei a submissão fanática a qualquer seita, bem como o arrendamento incondicional de minha pessoa a qualquer instituição religiosa, não obstante reconhecer todas as suas extraordinárias contribuições em favor da verdade. Pergunta: quereis dizer que, embora sejamos portadores de virtudes que nos elevariam a planos superiores, ainda teremos de sofrer as consequências de certos descuidos como os principais órgãos do corpo físico? Não é assim? Atanagildo: se credes, realmente, que todos os órgãos do corpo físico são duplicatas exatas ou cópias perfeitas dos originais existentes no perispírito, também haveis de compreender que tanto o zelo como o descaso humanos produzem efeitos duradouros nesses órgãos tão delicados e valiosos. No caso do cigarro, por exemplo, embora o fumar não signifique pecado contra Deus, há a considerar que, quando o fumo se carboniza, desprende substâncias etéreo-astrais nocivas, que então agridem os pulmões delicadíssimos e causam dificuldades ao espírito após a desencarnação. Pergunta: dissestes há pouco que, quando na Terra, já havíeis aprendido a dominar os vossos órgãos respiratórios, para o que muito contribuíram os vossos estudos espiritualistas. No entanto, a maioria dos religiosos, e mesmo alguns espíritas, descreram de tal êxito. Que nos dizeis a esse respeito? Atanagildo: a vontade desenvolvida e a mente disciplinada com dignidade tanto podem remover os empecilhos do corpo físico, como controlar as próprias operações dos órgãos autônomos e desenvolvê-los a contento de uma visão sadia. É claro que devem descrer de tal possibilidade aqueles que ainda não conseguiram o domínio espiritual de si mesmos, esperando talvez que algum mago de feira lhes desvende em praça pública os mistérios que sempre foram guardados sob o respeito das instituições iniciáticas, ou os poderes conquistados por almas sensatas e heróicas. Os estudos nesse sentido são sempre apreciados pelos orientais porque eles não se deixam condicionar exclusivamente aos fenômenos transitórios dos 5 sentidos. Como já deve ser do vosso conhecimento, alguns faquires têm sido submetidos a experiências em determinados centros médicos da Europa e, embora se trate de experiências corriqueiras e por vezes até indesejáveis, eles hão comprovado a força real do pensamento ao demonstrarem absoluto controle mental sobre o metabolismo de seus corpos físicos. Convém lembrar os casos daqueles que se deixam enterrar vivos, em estado cataléptico e algo parecido à moderna hibernação científica. Magos a que aceleram ou retardam a sua pulsação cardíaca, atuando deliberadamente nos centros térmicos de seus organismos, produzindo temperatura gélida ou quente. Outros invertem as funções peristálticas do intestino e a pressão adurezam a produção de sucos gástricos e pancreáticos. Se alguns homens sem grandes atributos crísticos, mas teimosos e tenazes em sua disciplina física, conseguem exercer domínio e controle em seus corpos carnais, dirigindo-os a seu bel prazer, é claro que esse domínio, aqui no astral, pode ser alcançado de modo mais positivo e com absoluto sucesso, porque já estamos livres das algemas da carne. Esses fenômenos são conseguidos em vosso mundo pela feliz atuação da vontade treinada sobre o perispírito e, em consequência, os órgãos etéricos deste último reagem nas suas cópias físicas sustendo funções ou incentivando o dinamismo material. Sabeis que, em hipnose, o paciente, ao receber sugestões imperiosas do hipnotizador, e agindo através de reflexos condicionados,
Atua nos seus centros térmicos e tanto pode baixar como elevar sua temperatura, sob a vontade daquele que o induz a sentir frio ou calor. Sabeis ainda que a vontade do hipnotizador pode fazer regredir a personalidade adulta do hipnotizado, obrigando-o a escrever até com as próprias garatujas que lhe eram próprias na longínqua infância. Se mesmo através de representações corriqueiras, em palcos públicos, fica demonstrada a capacidade mental que o homem pode atingir por meio apenas da perseverança e tenacidade, imaginai, então, o que podemos realizar com a sabedoria do espírito, visando fins nobres. Pergunta: o que nos informastes, relativamente à existência de órgãos no vosso perispírito, como sejam coração, fígado, estômago e intestinos, nos deixa algo intrigados, pois supunhamos que já estivesseis isento de qualquer função fisiológica, em face do vosso corpo ser espiritual. Atanagildo: preliminarmente, cumpre-me lembrar-vos de que o meu corpo espiritual nada tem de excepcional, em relação aos vossos, senão a durabilidade, pois é a organização definitiva. Acresce que a nutrição perispiritual se exerce mais pelo fenômeno da osmose magnética, por absorção e eliminação do magnetismo do meio ambiente. No entanto, conforme o grau de materialidade do espírito recém-chegado da Terra, ele exige recursos afins e grosseiros para atender ao seu metabolismo astral, ainda fortemente condicionado às funções também grosseiras do corpo físico. O perispírito é possuidor de um automatismo permanente, consequente da onda de vida que flui por ele e o alimenta, automatismo esse que teve o seu impulso inicial há muitos milênios. Devido a esse poderoso impulso, que não só sustém coeso o perispírito como o torna sensível à sua memória etérica e alicerçada à consciência individual do espírito, não é possível destruir-se essa delicada e importante organização. Embora muitas almas delinquentes sofram horrores na terra e por isso se desesperem, a ponto, às vezes, de pretenderem extinguir-se definitivamente como entidades conscientes, isto lhes é impossível, em face de jamais poderem neutralizar a onda vital que se formou alhures, na maré da vida planetária. O perispírito é um organismo tão sábio, que é capaz de corrigir quase todos os descuidos do espírito e obedecer docilmente às leis imutáveis que lhe regulam o intercâmbio entre o mundo espiritual e o material. Esse automatismo, tão sábio e eficiente, transfere-se para o corpo físico em cada encarnação do espírito, a fim de que possam ser controlados os fenômenos que podem dispensar o consciente. Pergunta: podeis explicar mais claramente esse automatismo do perispírito? Atanagildo: para o compreender melhor, basta notardes que, sob a ação do automatismo milenário do perispírito, o homem não precisa pensar para dormir ou andar, nem precisa cogitar de promover a assimilação nutritiva e a produção de sucos ou hormônios, dispensando também o controle pessoal dos fenômenos excretivos de toxinas, suores e substâncias perigosas à integridade física. O vosso corpo, neste momento em que me comunico convosco, realiza centenas de funções, sem que vos seja preciso intervir no fenômeno, não é assim? Graças a essa inteligente direção e capacidade de controle automático e milenário, do perispírito, todos os dispêndios e recuperações de energia se efetuam sob elogiável disciplina e se destinam ao mais breve progresso e aperfeiçoamento do espírito. A prova da existência desse automatismo sábio, do perispírito, podeis tê-la durante o seu afastamento no processo de anestesia, quando cai a temperatura do corpo físico e diminuem as suas funções orgânicas, como se o patrão se afastasse do estabelecimento e os empregados negligenciassem no serviço. Essas energias próprias do perispírito mais se ativam durante o verão, estação muito conhecida pelos astrólogos sob a designação de grande crescente, em cuja época o magnetismo perispiritual se torna mais ativo e então as unhas, os cabelos e os pelos crescem mais rapidamente do que no inverno. Há povos que obedecem tão rigorosamente a esse crescente, que possuem cabelos vigorosos e unhas fortes,
porque só os cortam rasos no inverno, em perfeita harmonia com o tempo de poda da vegetação comum. Eles sabem que, se os cabelos forem cortados no verão, perder-se-á a grande quantidade de seiva que, no crescente, sobe mais vigorosamente e depois fará falta ao vigor da cabeleira. O conhecimento avançado dessa maravilhosa organização, que é o perispírito, do qual a maioria dos homens ainda ignora o alto valor, permitir-vos-ia solucionar muitos dos problemas como paralisias, epilepsias, doenças desconhecidas e distúrbios nervosos, porque ele é realmente o principal organismo onde está sediada a onda da vida que flui pela constelação solar e depois através dos planetas e da Terra, para então se infiltrar pelos reinos mais inferiores, nutrindo o reino vegetal, o animal e o mineral. Convém que destaquemos a grande importância e preponderância do perispírito sobre o corpo físico, pois ele é a matriz, o molde, ou seja a origem exata da organização de carne e o detonador de todos os demais fenômenos corporais projetados pela mente humana. Eis porque, em suas funções etéreo-astrais, ele também possui coração, fígado, baço, rins, pâncreas, estômago e intestinos, de substância idêntica à do meio astral, inclusive as reminiscências de alguns órgãos físicos já atrofiados e alguns novos projetos de acessórios orgânicos que servirão ao homem do futuro. Pergunta: certa vez, ao tocardes ligeiramente neste assunto, empregastes expressão queda específica do perispírito. Que quer dizer isso? Atanagildo: o perispírito, sob ação mental elevada, respira aprimorado magnetismo, mas, submetido à violência psíquica e emotiva, debilita-se e intoxica-se, tornando-se, então, ponto convergente das energias do baixo astral. O seu magnetismo, quando se adensa, aumenta-lhe o peso específico, isto é, o seu peso normal e natural, fazendo-o precipitar-se nas regiões infernais, enquanto que, atuado por pensamentos sublimes, ele se adelgaça e se purifica, elevando-se para os mundos felizes, logo em seguida ao abandono do corpo físico. Nesse fenômeno da ciência transcendental, constata-se a justeza do ensinamento de Jesus, quando afirmava que os humildes serão exaltados e os que se exaltarem serão humilhados. O mestre aludiu veladamente ao peso específico do perispírito, que tanto se adensa na exaltação da cólera ou do orgulho, como se afina e se eleva na humildade e na bondade. A cólera revela fraqueza de espírito e, portanto, comprova a debilidade de caráter, pois aquele que se encoleriza perde a direção do seu comando mental em favor dos impulsos do instinto animal, obscurece-se a sua mente e se aniquila a vontade. O arrebatamento irascível semeia a discórdia e conduz à revolta, transformando o homem racional num louco momentâneo. Por isso, quando o perispírito é submetido a tal processo pelo homem exaltado e desgovernado, enche-se de sombras e fulgores sinistros, que depois o sobrecarregam da fuligem gasosa do baixo astral, para onde então se inclina em queda específica, devido ao aumento do seu peso magnético. Pergunta: mas é óbvio que, se o vosso corpo atual possui intestinos, fígado, pâncreas, etc., não é porque preciseis deles, não é verdade? Não nos parece que tenhais de atender ainda a qualquer metabolismo semelhante ao que se registrava no corpo carnal que deixastes na terra. Atanagildo: o fato de eu dizer que possuo órgãos semelhantes aos do corpo físico não implica em afirmar que o metabolismo do perispírito é perfeitamente idêntico ao do corpo carnal. Esses órgãos continuam a servir-me, mas em funções algo semelhantes às dos órgãos da matéria, e não iguais, pois a nutrição do perispírito é outra, e bem diferente, de acordo com o mundo astral que passa a habitar. Seria inconcebível que, de posse de um corpo fluídico, eu continuasse a ingerir substâncias idênticas às que fornecem as mercearias, as padarias e os açougues da terra. Durante a absorção prânica, ou seja de energia magnética do astral,
na qual eu já me havia exercitado no mundo físico, processam-se no metabolismo do perispírito transformações químicas muito mais acentuadas, e de natureza transcendental, do que as que se registram para alimentação e sustento do corpo de carne. Os resíduos das substâncias astrais consumidas pelo perispírito também precisam ser expelidos para o exterior, dissolvendo-se no meio ambiente através de um processo que denominamos de emanações residuais. Há muito tempo já me ajustei a essa alimentação magnética, e só quando desço para as regiões do astral inferior é que me servo de sucos etéricos de frutas, ou mesmo de caldo de essências reconfortantes, pois nos postos socorristas, próximos aos charcos, só se encontram horríveis alimentos pastosos, que exalam um odor semelhante ao de carnes fervidas, visto que só assim se pode satisfazer o apetite de infelizes desencarnados que ainda se lembram de suas alimentações prediletas, da terra, sofrendo atrozmente por não se acostumarem a outra alimentação. Pergunta: e esses órgãos do perispírito, algo semelhantes aos do organismo físico, permanecerão definitivamente no corpo perispiritual? Atanagildo: à medida que o espírito vai ascensionando para esferas mais distanciadas da matéria, os órgãos do perispírito vão se atrofiando pelo desuso, mas, enquanto ele ainda necessita de encarnações nos mundos físicos, é óbvio que precisa manter em atividade os órgãos do seu perispírito, que são as contrapartes etéricas, exatas, dos mesmos órgãos físicos. Quando se trata, porém, de espíritos de certa elevação, que já se habituaram com a nutrição astral e estão entrusados na vida sutilíssima do plano mental, o perispírito vai se tornando obsoleto, e então se encaminha para o fenômeno da segunda morte, no mundo astral, porque tais espíritos não só já se imunizaram contra as emoções humanas alimentadas pelos fluidos astrais do mundo dos desejos, como também estão dispensados em definitivo dos renascimentos na carne. Então, passam para o plano mental concreto, que lhes é imediato, onde o espírito passa a viver instintivamente tudo aquilo que criou e pensou. Tudo isso prova a justeza da lei de que a função faz o órgão, pois, como já expliquei, as matrizes originais do perispírito modelam os órgãos do corpo físico em cada nova encarnação, mas futuramente eles se atrofiam pelo desuso no ambiente astralino. Só então a alimentação do espírito será exclusivamente mental e ele poderá dispensar o perispírito e poupar os cuidados para mantê-lo ativo a fim de servir às reencarnações futuras. É claro que, alcançando tal progresso, e habitando definitivamente um plano tão sutil, o espírito poderá dispensar o uso de fígado, estômago, intestino, rins, dentes e uma infinidade de cuidados como os que precisais ter com o vosso corpo carnal. Daí, pois, os motivos principais porque eu também ainda me encontro na posse de um perispírito portador de órgãos etéricos astrais, parecidíssimos com os que exercem igual função no organismo de carne. É esse organismo etérico sobrevivente tão destro que ainda deverá servir-me como abençoado instrumento de ligação com a carne, na minha próxima encarnação no Brasil, mais ou menos pelo ano de 1970. Se mais tarde algum de vós me identificar na cidade de São Paulo, onde renascerei, acredito que há de se defrontar com um bebê robusto, pois serei dotado de uma excelente saúde e, principalmente, de um coração tão sádio e equilibrado quanto este que palpita agora no meu peito e que será o molde original do mesmo órgão físico de carne. Asseguro-vos que devereis ter também muito equilíbrio psicofísico, porque nos materializamos na crosta em perfeita conformidade com o produto de nossas criações espirituais e mentais. E como tenho me mantido algo regrado e zelado bastante pelas energias do meu corpo perispiritual, a lei kármica permite-me o direito de possuir um organismo de acordo com esse zelo e cuidado. Capítulo 4 – Revitalização do perispírito no astral. Processos empregados. Pergunta: o perispírito, no mundo astral, necessita de cultivo, assim como o nosso corpo necessita de cuidados profiláticos e,
principalmente na juventude, de exercícios que o revigorem, para ter uma vida longa e resistente. Atanagildo, no além, a vida se desenrola de conformidade com os nossos próprios desejos. Nas esferas mais altas existem magníficos cenários e outras agradáveis criações que proporcionam ao espírito uma vida de felicidade, ao passo que as almas rebeldes são obrigadas a viver nas regiões inferiores, abaixo da crosta terráquea, onde, por falta de cultivo, edificam as suas comunidades sombrias e promovem detestáveis intercâmbios de violência, capciosidade, vilania, luxúria e vingança, formando um reino torpe e desregrado. Eis porque em nossa metrópole, devido à necessidade de se manter o perispírito em equilíbrio com o meio em que ingressou, se estabelece disciplina para os recém-chegados e débeis de vontade, a fim de que, cultivando o espírito, possam sustentar-se no meio energético e ajustar-se mentalmente ao alto teor vibratório do ambiente em que se encontram. Pergunta: mas existe alguma disciplina especial para se manter a sanidade do perispírito, sob processo que nos pudesse lembrar, por exemplo, o gênero desportivo na Terra? Atanagildo: porventura, não existe em vosso ambiente material uma disciplina especial quando se trata de operar um enfermo ou de praticar a hipnose, a telepatia ou o magnetismo curador? Se fosse dispensável a existência de uma disciplina especial, nas coletividades astrais, para despertar nos desencanados os seus poderes mentais e as suas energias vitais, que tanto subestimam na matéria, é claro que também poderias dispensar os métodos e cursos que existem na Terra para o exercício da medicina, da telepatia, do mediunismo, da hipnose e do magnetismo terapêutico que, indubitavelmente, também são disciplinas criadas especialmente para isso. E como os desencanados aportam à nossa esfera espiritual grandemente desvitalizados em seu perispírito, devido à ignorância do mecanismo magnético respiratório, que é o responsável pela absorção energética do meio ambiente astralino, são eles submetidos aqui a uma espécie de helioterapia, ou seja, um tratamento e um exercício baseados na atuação da força astral do Sol em nossa comunidade. É um curso orientado por inteligentes instrutores e que tem dado excelentes resultados já comprovados pelos moradores da metrópole, muito nos ajudando a desenvolver as energias circulatórias do perispírito. A nossa metrópole conta com alguns departamentos no gênero, cujos cursos e exercícios têm por finalidade ensinar o aproveitamento inteligente do magnetismo astral do Sol. Esse aproveitamento tanto nos auxilia a ativar o dinamismo do perispírito, como ainda nos apura a sensibilidade para mais eficiente contato com o meio e mais clareza no intercâmbio emotivo com seus moradores. O homem comum ainda ignora que o nosso perispírito é muitíssimo complexo, particularizando-se por sistemas delicadíssimos, que são responsáveis pela produção de força, luminosidade, cores, magnetismo e temperatura, elementos estes que precisam ser ativados e disciplinados, principalmente naqueles que ainda são fracos de vontade e débeis de energias para futuras reencarnações. Uma vez que o planeta Terra, embora seja ele considerado um mundo inferior, tem uma vida regulada por uma série de leis e disciplinas irrevogáveis, que coordenam as suas atividades e forças rudimentares. Não é de estranhar o fato de existirem métodos pedagógicos nos planos mais sutis, onde a organização humana ainda é muito mais delicada. Pergunta: sempre acreditamos que, após a desencarnação, o desenvolvimento do perispírito dependeria tão somente da sua energia mental ou do próprio pensamento do espírito, o que lhe seria mais fácil de conseguir devido a se encontrar desencarnado. Daí a nossa natural estranheza quando nos descreveis situações que nos parecem muito triviais para a capacidade e natureza das almas desligadas da matéria. Atanagildo: sem dúvida, a mente é o fator principal em nossa atividade espiritual, seja qual for a latitude geográfica ou cósmica em que nos situemos. Ela é a força propulsora com que ativamos a nossa consciência.
A mente desequilibrada é fonte de enfermidades no perispírito, produzidas pelas paixões destruidoras. Portanto, empregando inteligentemente essa valiosa força mental para extinguirmos a vaidade, a maledicência, o medo, a melancolia, a cobiça e outros sentimentos que podem ferir a delicadeza do corpo etéreo astral, é claro que também extirparemos os grandes males que o atacam comumente. Mas acontece que só depois de desencarnados é que realmente começamos a perceber a nossa grande ignorância com relação ao potencial assombroso que significa o nosso pensamento. A própria prece que fazemos quando encarnados é coisa muitíssimo distante de sua natureza real vibratória, que só no mundo astral podemos avaliar. Também não vos deveis assustar se algum espírito vos disser dos cursos de precesofia que existem nos planos mais elevados, destinados a ensinar aos tardos de entendimento o sistema de afrouxarem a musculatura etérica do perispírito, para darem curso livre às vibrações elevadas da prece. Pergunta: então, são apenas os sentimentos baixos que ferem a delicadeza do corpo etérico astral? Ou militam para isso outros fatores? Atanagildo, não são só os sentimentos baixos, como a maledicência, a inveja, a sensualidade, a prepotência, o orgulho, etc., que prejudicam a organização perispiritual, mas também os vícios do corpo carnal, tais como o do fumo, o do álcool, bem assim a ingestão de carne de animais. A ignorância do homem obriga-o a despejar goela abaixo os mais detestáveis corrosivos alcoólicos, provindos tanto dos frascos luxuosos como das garrafas singelas, ou, então, o faz-se banquetear com carnes cultivadas na imundície dos chiqueiros ou no lodo repulsivo dos galinheiros. Quase não se verifica diferença entre a tolice dos primatas e os vícios do civilizado. O bugre vive no seio da mata virgem, seminu, mascando folhas de ervas e cuspindo a todo momento por entre os arvoredos frondosos. O civilizado, apesar do requinte de seus trajes caríssimos, ainda imita o bugre, pondo-se a aspirar a fumaça de folhas de fumo, enrodilhadas, na forma de vistosos charutos, cuspindo em caixas de areia. Se trata de um camponeu de um velho curtido pelo vício, vemo-lo com o lábio inferior distendido pelo peso do cachimbo mal cheiroso, carcomido pelo fogo e pelo sarro. Se trata de um operário pobre, vemo-lo enchendo os pulmões com o picumã do cigarro de palha, de fumo ordinário. E assim o homem vai esbanjando não só as suas forças vitais, como prejudicando o seu perispírito, no desconhecimento das leis que regulam o divino mecanismo da vida. Pergunta: supomos que existem boas exceções nesse sentido. Os esoteristas, os teosofistas e muitos espiritualistas das diversas correntes existentes neste mundo são avessos ao uso de bebidas alcoólicas, ao vício do fumo e à ingestão de carne de qualquer espécie, não é verdade? Atanagildo, não me refiro a esses homens, mas sim àqueles que se entregam aos vícios de que estamos tratando, entre os quais há muitos que ironizam até a tudo aquilo que se lhe diz sobre a conservação da saúde do corpo e da alma, pois que isso ultrapassa os limites do conhecimento de seus esqueletos acolchoados de carne. Refiro-me aos que subestimam a disciplina da educação espiritual e o desenvolvimento das forças internas, atravessando a vida humana a cometer os maiores desatinos contra si mesmos, pois a sua força de vontade é arrastada pela força do instinto, das paixões animais. Pergunta: e essas coisas podem causar-lhes tantas perturbações no mundo astral? Atanagildo: sem dúvida, pois aqui vivereis em contato com imagens que mais intensamente tendes cultivado na terra, decorrendo o vosso júbilo, ou decepção, da natureza exata do que tenhais cultuado no exercício dos vossos pensamentos e no trato dos vossos desejos. É-me evidente que a tranquilidade da alma reside principalmente na aquisição da paz espiritual interior. Mas, se não cultivardes na terra a força de vontade para isso, também aqui não obtereis miraculosamente, só porque deixastes o corpo físico.
Esse corpo não é obstáculo contínuo à livre aplicação da força mental ou ao exercício livre da vontade, ele é apenas o produto do pensamento e do desejo do espírito. Embora o homem seja considerado um sábio, em comparação com os seus irmãos símios assinalados pela irreverência de Darwin, é certo que a maioria deles não sabe o que é, de onde vem nem para onde vai. É como a criatura que, não conhecendo o clima da cidade para onde vai se dirigir, veste um insufocante traje de lã, e, depois, tem a decepção de verificar que desembarcou em um território que mais se parece com o deserto de Saara. Daí as grandes surpresas depois da morte, quando os homens partem da terra na mais profunda ignorância de si mesmos, a que aportam espantados, boquiabertos e profundamente aterrorizados, despertando compaixão, surpresa e até comicidade. Apalpam-se, auscultam-se e não raro fogem à mais ligeira aproximação de socorro. Há os que se rebelam e culpam o Criador por suas fraquezas e mazelas humanas. Outros, tímidos e inquietos, mal suportam a saudade ardente que lhes vai na alma ainda dominada pelos instintos da carne terrena. Ao examinarmos as suas mentes superexcitadas, o caso se torna por vezes cômico, na tela astral, onde se refletem os seus pensamentos configurando os seus desejos. Lá se encontra a figura do conhecido cigarro caipira do roceiro, ou o vistoso charuto do ricaço. Há, por vezes, o retrato epicurístico da fatia da carne de porco a fogo lento, do bife emoldurado pelo ovo estrelado, ou então o rótulo humilde da cachaça brasileira ou, ainda, as filigranas douradas da etiqueta do uísque escocês. Dizei, agora, que poderá fazer, do lado de cá, esse cidadão terreno, cujo pensamento enfraquecido e comandado pelo instinto inferior sempre o deixará inquieto e insatisfeito, mesmo na paisagem do céu. Algemado a uma bagagem que teve de deixar no limiar do túmulo, ingressa no plano astral qual uma marionete dirigida por 1000 fios comandados pelas paixões e vícios da terra. E é um caso que, além de lamentável, às vezes também se toma cômico pois, em virtude do alastramento do vício do fumo, aí na terra, tanto fumam os indivíduos maus como as almas boníssimas, e isso cria situações bem delicadas, aqui no além, quando temos de recepcionar almas santificadas pelo trato do seu coração, mas trazendo em seus halos luminosos os vestígios da fuligem do cigarro. Eis os motivos por que se fazem tão necessárias essas equipes de espíritos que operam na multiplicidade dos agrupamentos educativos e disciplinadores, dedicando-se também ao setor de helioterapia astral, a fim de que os desencarnados terrenos possam recuperar a sua vitalidade exaurida na viciação do mundo material. Pergunta: essa helioterapia é a medida de maior importância, que se toma no astral, para atender aos desencarnados ainda enfraquecidos em suas forças espirituais? Atanagildo: infelizmente, na exiguidade de tempo destas comunicações, não vos posso descrever a magnitude de nossa existência no além, pois só me cumpre relatar-vos, de relance, as coisas mais importantes e de vossa melhor compreensão. Como em nossa metrópole só se agrupam almas de padrão espiritual mais equilibrado, a helioterapia torna-se uma medida ativadora da fisiologia de seus perispíritos, auxiliando-lhes, muitíssimo, a dinamização das energias para futuras reencarnações. Mas nas zonas inferiores, adstritas às regiões aflitivas, os departamentos de helioterapia procuram auxiliar apenas a recuperação das forças vitais dos desencarnados que ainda se mantêm desvitalizados depois da travessia do túmulo. E, como não são raras as almas que, embora boníssimas, se mantêm ignorantes de suas faculdades imortais, aqui se lhes ensinam desde a absorção do prana, ou seja a energia magnética do meio, o ativamento da circulação etérica do perispírito, a concentração e o domínio contra as avocações saudosistas do mundo carnal, até como desenvolverem o poder da vontade, tão necessário para o transporte por meio da volição. Pergunta:
Qual a diferença que há entre os resultados da helioterapia e os dos exercícios de atletismo ou competições esportivas terrenas? Atanagildo, os resultados da helioterapia diferenciam-se dos obtidos através dos recursos físicos, devido à diferença de plano, pois, enquanto na Terra é pela dinâmica esportiva que se ativa a circulação sanguínea, o desentorpecimento dos músculos e se faz a drenagem das toxinas pela transpiração, nós aqui dispensamos tais operações, que são próprias do plano físico, pois o perispírito é veículo mais eficiente, que rapidamente corresponde às solicitações mentais mais sutis.